Olá pessoal, mais uma vez aqui para gerar mais conteúdo para vocês, informações. Dessa vez, para bater um bate-papo, convidei o engenheiro Faria, representante da Danfoss, para a gente conversar um pouco sobre um dos produtos mais utilizados no sistema de refrigeração por amônia, a válvula de bloqueio. Tudo bom, Faria? Tudo bem contigo? Tudo em paz? Vamos mais um talk show. Mais um talk show. Ô, Faria, a gente, nessas visitas que a gente faz por aí, questiona muito a válvula de bloqueio, né? A minha primeira pergunta é a seguinte: essa válvula, ela é igual desde sempre? Para quem talvez se recorde, essa válvula aqui, ela é originada lá na Dinamarca, numa empresa chamada Danvalve. Mas a Danfoss adquiriu essa Danvalve há mais de 15 anos atrás e trouxe, né, para o Brasil a comercialização do produto, e desde então a válvula já sofreu inúmeros upgrades. Né? Nós tivemos principalmente o upgrade relativo à parte do Teflon, né? Então o Teflon foi modificado, a composição dele, a dureza tornou um material mais resistente. Também começamos a utilizar uma espessura de Teflon maior, né, para dar uma vida útil superior ao conjunto. Também fizemos todo um retrabalho no que tange a parte do engrenamento do eixo no castelo, também foi feito. Tá, ok. Me diga uma coisa, em relação ao material, é um material comum? Ele é comparado com as válvulas que tem aí no mercado? Tem alguma característica diferente? Olha, a válvula, ela traz várias vantagens, né? E uma delas é essa que você tocou agora no assunto, né? Não é obrigação de todo mundo saber, mas o aço, quando ele é submetido a temperaturas muito baixas, e nós trabalhamos com refrigeração em túneis, em câmaras de congelado, onde você tem amônia passando às vezes a menos 35, tem lugares que já chega a menos 45, e o aço nessa temperatura, se for um aço comum, 1020, ele acaba se tornando frágil, rico. E aí, no impacto de uma chave, uma empilhadeira, qualquer coisa que bata numa válvula, poderia sofrer uma trinca. E aí você já imaginou o problema que seria. Então, todas as válvulas da Danfoss, elas são construídas com um aço liga, tá? Que torna o material dúctil, né? E que pode ser então utilizados em temperaturas até menos 60 graus, para você ter uma Impressão. Você vê aqui nessa válvula aqui que nós temos aqui, né? O corpo desta válvula aqui, ele é totalmente forjado. Então, nós não temos nenhum cordão de solda nessa válvula. Então a resistência mecânica é altíssima. Né? Então você pode estar trabalhando aqui, tem aqui na plaqueta de identificação, né, todas essas informações, então chega até 52 bar. Entendi. Até para CO2, né? Utilizam? Até para CO2, exatamente. Ótimo. Me diga uma coisa, além dessa característica do material, também temos essa inovação, né, no sistema de solda, não só na válvula de bloqueio, mas nas outras, né? Ah, sim, você está falando do tipo de conexão. O tipo de conexão. Certo. Se vocês observarem aqui, né, as válvulas até 2,5 polegadas é feito um sistema de conexão de solda por encaixe, né? É o famoso socket weld, né? Aonde o tubo, essa aqui é uma válvula de 2 polegadas. Vamos confirmar. Onde que está a plaquetinha dela? 2 polegadas. Aqui na plaqueta de identificação, que vocês têm que tomar cuidado. Aproveitando, essa plaqueta talvez seja uma dos problemas maiores que a gente encontra. Não só nessa válvula, mas toda a válvula da Danfoss, ela tem uma identificação.
existe uma orientação de você dar acabamento, pintura nas válvulas, né? Sim. Mas o pessoal acaba pintando ou sumindo com a placa de identificação. E depois precisa de um reparo, alguma coisa, e a gente fica sem... É muito difícil para a gente solucionar. Então, muito cuidado com essa parte de identificação, né? Sem dúvida, muito bem lembrado, né? Agora, retornando ao que você me questionou, né? Então, até 2,5 polegadas, a soldagem é feita por encaixe. Tá. Né? Até então, até poucos anos atrás, todas as soldas eram soldas de topo, né? Aonde você tem que fazer um desbaste na ponta da válvula e na ponta do tubo, que eles chamam de bicel, né? Na prática, né? De forma a criar um canal em V, né? Quando você encosta um tubo na válvula, fica aquele canal em V, aí você vai ponteando primeiro, alinhando, né, para depois fazer a raiz de solda, para depois fazer a deposição toda de material. Ou seja, uma redução de tempo com essa solda significativa. Muito, não é só redução, porque aqui você simplesmente faz um desbaste na ponta do tubo, mas só a superfície externa para que possa aderir melhor a solda. Aí o tubo ele entra aqui dentro. Existe um rebaixo aqui na parte interna do corpo da válvula, então o tubo entra, aí você retrocede aí uns 2 milímetros para deixar um espaço para dilatação, e a soldagem é feita por fora. Para você ter uma ideia, além dessa solda ser limpa, né, usando aí uma solda do tipo TIG, né, principalmente, fica uma solda muito limpa e nem precisa fazer teste de líquido penetrante ou qualquer coisa do tipo, que é uma válvula muito mais confiável. Agora, 3 polegadas em diante ainda continua sendo a soldagem de topo. Em relação ao alinhamento durante a montagem, quando você tem solda de topo, é muito mais complicado. Sim. Né? Porque você tem que deixar o tubo e a válvula alinhados, e você primeiro faz uns pontos de solda e vai mexendo até ficar bem alinhadinho para depois você completar de solda. No caso de encaixe, não. O tubo ele entra justinho aqui, então você não precisa se preocupar com nada para fazer o alinhamento. Então, é como você falou, o processo de montagem dessa válvula é muito mais rápido. Entendi. Faria, bom, a gente falou do sistema de solda, falamos da fabricação, falamos do material. Agora, o que me impressiona mais durante as visitas que a gente faz, e eu sempre te questiono, é em relação à eficiência energética, né? Que poucas pessoas fazem isso que a gente vai fazer agora. E eu queria que você desse uma noção para eles de quanto chega-se a economizar utilizando uma válvula dessa com uma passagem praticamente plena, comparada com as válvulas que a gente tem no mercado. Tá. Isso daí também é um ponto bem legal que o Roberto tocou. E para poder ilustrar um pouquinho isso daqui para vocês, eu vou montar, né, uma imagem aí para o pessoal da seguinte maneira. Primeiro, né, energia, né, eficiência energética. O que tem que ver uma válvula de bloqueio com eficiência energética, não é verdade? Mas não se esqueçam que você tem um compressor comprimindo, né, e trabalhando para enviar o fluido de amônia através de todo o sistema. Então ele está bombeando, está gastando energia para isso. Você imagina o seguinte, se você tem várias válvulas que causam uma perda de carga maior do que outras, obviamente que o compressor vai ter que trabalhar mais. Vai ter que gastar mais energia para conseguir vencer essas perdas. E daí nós iríamos fazer uma experiência seguinte. Você pega esta válvula, posiciona ela alinhada com os teus olhos, ela está fechada. Se você está com ela fechada, você não enxerga do outro lado, certo? Nada. Muito bem. Uma válvula da Danfoss, se você abri-la, você vai perceber que você vai começar a enxergar do outro lado. Já estou enxergando. Isso não acontece com todas? Não acontece com nenhuma outra. Acontece com nenhuma.
né? Não acontece com nenhuma. Então, essa daqui você tem uma passagem quase que plena, né? Exatamente. As outras você não enxerga do outro lado. Entendi. Qual aqui tem mais perda? Qual que tem mais perda é aqui abre menos. Exatamente. Aqui você não enxerga do lado. Significa que tem muito mais perda. Não, né? Perfeito. Então, por isso que a nossa válvula é muito mais eficiente. É lógico que numa instalação muito pequena, se você tiver 10 válvulas apenas, não vai ter um significado muito grande. Mas a diferença de eficiência energética só por causa disso é em torno de 3%. Pega uma instalação que tem 200, 500 válvulas, imagina a diferença que você vai ter isso na conta de energia. E as plantas que a gente pelo menos tem visitado, mais de 100 com certeza elas têm, né? Nós estamos falando em 3% da conta de energia. É bastante coisa, né? Dá para pagar bastante válvula. Falando... E não é só isso, né? A gente está falando de vantagem. Por que optar por uma válvula Danfoss, né? Que tal a questão da Flexiline? Você sabe o que é isso aí? Flexiline sei porque eu acompanho aí as suas exposições, que é uma válvula que é preparada, o mesmo corpo, ela pode ser uma válvula de bloqueio, né? Ela pode se transformar num filtro, ela pode se transformar numa válvula de retenção. Né? Então, num erro eventual de montagem, você consegue equacionar isso rapidamente. Entendo isso. Bom, a gente agora vai para a parte mais importante, né? Que é o que todo mundo tá com certeza pensando, mas antes disso eu queria aproveitar, né? E para a gente continuar a fornecer informações, é importante que vocês sigam o canal, curtam o vídeo, se inscrevam e ativem o sininho, porque toda vez que vocês ativam, a gente vai entrar no ar, vocês são avisados, tá bom? Então é importante. Eu acho que você deve estar se perguntando, com todas essas vantagens, quanto que deve custar uma válvula dessa em relação aos concorrentes? Isso. Eu vou, como sempre eu faço, né? Eu vou ser mais sincero possível. Antigamente, essa percepção de boa parte dos clientes, a diferença chegava em 30% de diferença, né? Mas um esforço conjunto entre o fabricante, a Danfoss, e nós como distribuidor, a gente entendeu que no caso da válvula de bloqueio, a gente tinha que diminuir isso. E hoje não nos deixe de consultar, porque eu acho que muita gente vai ficar surpresa com o que vai encontrar a nível de valores. Não vou falar aqui em porcentagem, mas quem me consultar vai ficar surpreso. Isso eu garanto, tá bom? Isso é palavra do pessoal aqui da Nepim. Bom, pessoal, isso era o que a gente tinha aqui para hoje. É um bate-papo rápido. Faria, muito obrigado mais uma vez pela parceria. Já duram aí quase 20 anos. E agradeço vocês, agradeço todos que estão aqui vendo a gente. E até a próxima, até o próximo bate-papo aí. Até breve.